Olá, voltamos agora para o nosso momento de revisão de todo o conteúdo que nós falamos, né, na primeira unidade do 7º ano. Então, vamos falar aqui com a professora Lúcia, esse momento, né, que é o momento da revisão. E vamos dar início, então, à nossa revisão. Então, na revisão, né, que nós temos hoje, durante a nossa aula, nós falamos sobre uma arte chamada de arte naif. Anotem aí, a arte naif. É a arte da espontaneidade, da criatividade autêntica, do fazer artístico sem escola nem orientação, portanto é instintiva, e onde o artista expande seu universo particular. Claro que como numa arte mais intelectualizada, existem os realmente marcantes e outros nem tanto. Continuando, a arte naif vem do francês, né, que é a arte ingênua. É o estilo a que pertence a pintura de artistas sem formação acadêmica sistemática. Trata-se de um tipo de expressão que não se enquadra nos moldes acadêmicos, nem nas tendências modernistas, nem tampouco no conceito de arte popular. Aí, continuando, assim, o artista naif é marcadamente individualista em suas manifestações mais puras, muito embora, mesmo nesses casos, seja quase sempre possível de descobrir a fonte de inspiração na iconografia popular, das ilustrações dos velhos livros, nas folhinhas suburbanas ou nas imagens de santo. Não se trata, portanto, de uma criação totalmente subjetiva, sem nenhuma referência cultural. Continuando, os artistas naif não se preocupam em preservar as proporções naturais, nem os dados anatômicos corretos das figuras que representa, ok? Então, falando um pouquinho dessa arte naif, aí dentro desse contexto, o que é importante que vocês guardem aí um pouquinho, ou façam a sua anotação, é que a arte naif ela é considerada uma arte ingênua. Ela vem, vamos dizer, da sabedoria popular. Esses artistas considerados que fazem arte naif, geralmente eles não frequentaram nenhum liceu de arte, tá? Então eles não têm uma formação acadêmica. O que é essa formação acadêmica? Ora, nós temos os liceus de artes, que eles têm as universidades, né, que falam sobre a história da arte, as técnicas, de conceitos e etc. Esse artista considerado que faz a arte naif, ele é espontâneo, ele vai se apegar à questão cultural, às representações, ele não vai se prender às técnicas acadêmicas, à proporcionalidade do corpo humano, à perspectiva, não. Ele vai fazer uma arte muito da cultura. Aí mesmo na localidade de vocês devem ter artistas que pintam, que desenham, e que não frequentaram um liceu de arte, uma academia, mas têm o dom dessa arte espontânea, tá? Então, vamos lá, continuando. E definido por Norman, né, que é como uma rebelião tribal contra a opressora civilização, aí nós já estamos falando de um outro momento. Qual é esse momento que traz esse contexto? É justamente o grafite, não é? Então, dentro do grafite, nós temos esse conceito, que é essa rebelião tribal, como a opressora civilização industrial, e por outros, como violação anarquista social, destruição moral, vandalismo, puro e simples. O grafite saiu do seu gueto, o metrô, não é? E das ruas das galerias e museus de arte, instalando-se em coleções privadas e cobrindo com seus rabiscos e signos os mais variados objetos de consumo. Continuando, o grafite, né, ele tem duas características, ou então, vamos dizer, uma forma de expressão, que é o spray art, que é a pichação de signos, palavras ou frases de humor rápido. Existe a valorização do desenho. O stencil art, o grafiteiro utiliza um cartão com formas recortadas ou vazadas, né, que ao receber o jato spray
só deixa passar a tinta pelos orifícios, determinando, valoriza-se a cor, certo? Então, dentro desse contexto que nós estamos falando sobre o grafite, existem alguma diferença entre o grafite e a pichação. E eu sempre gosto de salientar que algumas pessoas consideram a pichação não uma arte. Eu considero como arte. Porém, no momento que ela danifica o patrimônio, no momento que ela vai trazer prejuízo ao outro, por exemplo, uma pessoa pinta o seu muro, pinta o seu prédio muito bem, bonito, e no outro dia ele está lá todo pichado. Isso não é arte, isso se chama vandalismo. A arte, ela nunca vai prejudicar o outro, a arte não vai trazer prejuízo, ela vai trazer contemplação, ela vai trazer uma admiração, e tudo tem que ter uma autorização. Se eu vou fazer em um muro particular, eu tenho que ter autorização daquelas pessoas que moram ali ou que são responsáveis, ou do poder público, para fazer a minha arte. Eu estou falando da pichação, que são desenhos, não é rápido, de uma única cor, são monocromáticos às vezes, e aí, mas geralmente o que a gente encontra com a pichação são em prédios e monumentos públicos, que eles vão lá fazer os seus signos. Isso aí é vandalismo. Tá? Mas a partir do momento que eu tenho uma autorização, que eu faço em acordo com o poder público, que eu não vou danificar patrimônio algum, aí sim é considerado arte. Tá bom? Então, a pichação tem essa característica. Já o grafite ele vai trazer um colorido, ele vai trazer uma temática, geralmente questão de consumo, política, o pensamento, fábulas, lendas, personagens que estão na nossa sociedade, na nossa cultura. E o grafite, ele utiliza mais a questão das cores, é um colorido, uma policromia, não é verdade? Então, nós temos que saber separar. Professora, o grafite pode ser considerado vandalismo? Pode, a partir do momento que ele vai danificar um patrimônio de outro, do governo ou de uma pessoa particular. Mas a partir daquilo que eu digo, que é autorizado, que tem um consentimento, que vai trazer uma forma de expressão artística, aí sim é considerado arte, tá bom? Então, o grafite, ele tem que ter esse cunho, ele tem que ter algo que vai trazer, vai acrescentar na cultura, ele não vai prejudicar o outro, tá? E aí, falando sobre isso, nós falamos também de um movimento artístico durante as nossas aulas, que ele trabalha com aquela questão da natureza, que são os materiais descartados pela natureza, que o artista ele pega aqueles materiais, ele organiza aqueles materiais e ele transforma em arte. Como é que ele transforma em arte? Ele faz uma harmonização, ele organiza, ele põe uma sequência, ele faz às vezes desenhos abstratos, mas que você olha, traz vamos dizer, uma beleza, tá? Uma harmonia. Então, ele pega pedras, folhas, areia mesmo da praia, e isso aí é chamado de quê? É chamado de land art. Então, a partir do momento que eu utilizo a land art, e o que é essa land art? A land art é um movimento que faz parte das novas proposições artísticas surgidas na década de 60, na Europa e nos Estados Unidos, né? O termo land art tem como significado a arte da terra. Isso porque esses trabalhos possuem uma forte ligação com a natureza, utilizando os espaços naturais como suporte e matéria. Dessa forma, o que se tem é uma arte totalmente integrada ao meio ambiente. Ora, quando eu falo que é uma arte que ela está integrada ao meio ambiente, eu estou dizendo que ele vai pegar os recursos e transformar em arte. Ele fala também no texto, nós colocamos aí o suporte, a natureza, a própria natureza é o suporte. Então, aquilo que eu expliquei para vocês, o homem da pré-história utilizava as paredes naturais, que não é verdade, para fazer o seu desenho. O grafiteiro, o pichador, ele utiliza uma parede de concreto para fazer a sua obra de arte.
Então, é chamado de quê? De suporte, não é verdade? Body art, que nós vimos, que trabalha o corpo como suporte. Eu utilizo o meu corpo, a pintura indígena, ela utiliza como suporte o corpo. Então, é aonde eu vou depositar a minha arte. Então, a land art utiliza a natureza, né? O que a natureza descarta, como galhos, pedras, folhas e etc., para criar uma harmonia visual, e aí fotografa, e aí está lá a sua arte, tá bom? Então é chamado de land art. E falando sobre culturas, eu trouxe aqui para vocês, né, algumas imagens que eu falei para vocês que Oscar Niemeyer, aqui, que ele projetou o Museu de Brasília, ele buscou a sua inspiração, eu sempre estou falando isso, da inspiração, buscar a referência, buscar algo que está no passado, algo que está na nossa cultura e dar uma nova vestimenta, fazer essa interferência. Então, Oscar Niemeyer, ele se inspirou na oca indígena para criar o Museu de Brasília. Aqui é o Museu de Brasília. Ele pegou a inspiração e fez o Museu de Brasília. Já ali ele pegou a catedral, que foi o quê? Ele buscou a inspiração na oca dos índios da América do Norte, que é o Oipi, né? Então ele pegou a inspiração da oca dos índios da América do Norte e fez Nós Somos da América do Sul. A América do Norte, né? Que é nos Estados Unidos, ele pegou a inspiração e criou justamente a Catedral de Brasília. Já o teatro aqui, esse outro aqui, ele foi buscar a inspiração nas pirâmides incas, tá? Incas, maia, elas têm todo esse contexto, então ele foi buscar inspiração nas pirâmides, certo? Então, a cultura, o que nós vemos de arte, não nada é descartado. Eu sempre digo que tudo vai pegar uma influência, e eu acredito muito naquela frase, na arte nada se cria, tudo se copia. Eu não coloco copiar, mas eu coloco se referenciar. Ter a inspiração, vai buscar uma inspiração para criar um novo, tá? Com base em conhecimentos e conceitos, tá bom? E aí, dentro disso, nós temos justamente essa influência da cultura indígena, tá? Então, qual é essa influência? A cultura contemporânea do Brasil é uma mistura de influências por meio de etnia e estruturas sociais derivada do processo histórico regional. Quando eu falo regional, eu estou falando dos nossos irmãos indígenas, certo? Aos povos índios americanos somam-se os europeus e mais tarde quem? Os africanos que vieram para cá escravizados. E aí, dentro dessa influência, nós temos a cestaria, que é um acessório que hoje é considerado uma arte, mas que é uma arte artesanal, porque ela tem funcionalidade, tá? Então, a cestaria, através do trançado, o indígena constrói sua casa. É uma variedade de utensílios para uso doméstico, objeto de adorno pessoal, rede para pescar, dormir e instrumentos musicais. Nos trabalhos de cestaria dos índios, há uma definição bastante clara no estilo do trabalho de cada comunidade. Então, há um diferencial de cada etnia ou de comunidade indígena no seu trançado. Uns são coloridos, outros são monocromáticos, outros têm alguns desenhos que remetem aos animais, outros já são mais simples. Isso determina cada etnia, cada comunidade. É a diferenciação, tá, de cada cultura, assim como as pinturas corporais, como a plumagem, que é a questão do cocai, etc., que nós vamos ver a seguir. Mas agora nós vamos falar sobre a cerâmica indígena. Vamos lá? Então, as peças de cerâmicas que se conservam ao longo do tempo testemunham costumes de diferentes povos indígenas, já desaparecidos. Elas possuem várias formas diferentes para cada local, como também figuras. Tá? Então, dentro desse contexto, dessa cultura indígena, nós podemos falar que a cerâmica também ela tem as suas características determinadas por etnias. Algumas são lisas, né? Não tem desenho nenhum, outras não, já traz todo motivos
geométricos, tá? E aí falamos também do que? Dessa influência cultural dos nossos irmãos africanos, que é difícil saber quantos africanos foram trazidos para o Brasil ao longo de 3 séculos de tráfico negreiro. Tá? Continuando, muitos registros, né, que poderiam tornar os dados mais precisos foram perdidos ou destruídos. A estimativa indica que entre 3.308.000.000 de pessoas desembarcaram nos portos brasileiros para serem vendidas como escravos, de meados do século XVI até 1850, quando o tráfico foi efetivamente abolido pela Lei Eusébio de Queiroz. As principais rotas foram Guiné, Moçambique, Minas, né, em São Jorge de Minas e Angola. Tá? E aí, dentro desse contexto, como eu sempre falo para vocês, que nossos irmãos africanos, quando vieram para cá, eles não vieram de livre e espontânea vontade. Eles foram trazidos, foram obrigados, muitos foram separados das suas famílias. É como acontece na guerra que está acontecendo agora. Famílias estão sendo separadas, pais estão entregando as crianças, levem para minhas crianças serem salvas. E assim aconteceu nesse período da colonização do Brasil, onde os negros, né, nossos irmãos africanos, foram trazidos, deixando famílias, sendo separados e vieram trazidos para cá como animais. Eram vendidos, né, olhando os dentes, a cor, se era forte para trabalhar ou não. Muitos morreram durante a viagem, porque vinham, né, no porão dos barcos, dos barcos, né, para cá, para o Brasil. E hoje algumas pessoas, eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, trazer um pouquinho dessa realidade, quando algumas pessoas são contra as cotas. Eu sou a favor das cotas, porque nós temos uma dívida imensa com os nossos irmãos africanos. O Brasil tem essa dívida, né, com nossos irmãos africanos. Quantos não tiveram a oportunidade naquele período, enquanto os outros já estavam na escola, eles continuavam. A escravatura foi abolida. Abolida como? Você dá liberdade, mas você não dá condições de sobrevivência. Que liberdade é essa? Como estar liberto se você não vai ter condições de sobreviver, você não vai ter condições de estudar? Então, o Brasil tem sim que ter as cotas para tentar diminuir essa nossa dívida, certo? E trazendo isso, um grande guerreiro sobre a questão dessa luta, né, contra a escravidão, nós temos aí um exemplo que eu vou trazer para vocês. Guardem esse nome. O Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional da Consciência Negra, é celebrado em 20 de novembro no Brasil. É dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e a sua resistência à escravidão de forma geral. Aí nós temos a imagem de quem mais, nada menos, nada mais, vamos ver? De quem? Por que 20 de novembro? A data foi escolhida para coincidir com quem? Com a morte de Zumbi dos Palmares. Aconteceu quando? Em 1696. Zumbi foi o grande líder do Quilombo dos Palmares, respeitado herói da resistência anti-escravagista. Então, aí o Zumbi do Palmares, né, foi esse negro, nesse líder que lutou contra a escravatura, criou o Quilombo dos Palmares, onde abrigou muitos escravos fugidos. Então, ali houve toda uma comunidade que até hoje perpetuam. É bom vocês pesquisarem um pouquinho. E dentro dessa nossa herança cultural, falando do Zumbi dos Palmares, né, nós temos quem? Um legado que foi deixado por eles, a capoeira. Então, a capoeira ela faz, né, menção à luta, né, que é considerada uma dança. Antigamente achavam que era uma dança. Há essa mistura, porque tem um gingado, não é verdade? Então, mas é uma luta de defesa. A capoeira é, ao mesmo tempo, uma luta e uma arte. Mas você sabia que durante muito tempo a capoeira foi proibida no Brasil? Como nós já falamos sobre isso. Então, dentro desse contexto, a capoeira ela vem sendo a representatividade do Brasil, genuinamente brasileira. Há muito tempo ela foi proibida, não se podia dançar a capoeira, não se podia lutar a capoeira. Porque os senhores que comandavam
perceberam que a capoeira era uma forma de, vamos dizer, de luta, de se defender. E muitas pessoas não conseguiam, né? Quem estava lá procurando os negros fugitivos, não conseguiam capturá-los, porque eles se defendiam através da capoeira. Então foi proibido, não se podia mais jogar capoeira. Só que com o passar do tempo, o mestre Bimba fez uma apresentação perante ao atual presidente naquela época, Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas instituiu como a capoeira sendo uma manifestação cultural genuinamente brasileira. E a partir dali, a capoeira foi, né, sendo livre, pôde ser praticada. E aí falamos também da influência do Brasil, que recebe, né, que tem algumas características, não só o Brasil, mas outros países, das danças, quando o corpo fala, se comunica através da dança. E aí eu trago para vocês o tango, que representa quem? A Argentina, não é verdade? Então a dança, assim como as demais manifestações artísticas, é uma via de expressão capaz de representar diferentes ideias. A cada novo tipo de dança perpetuam-se valores que fazem de um determinado estilo dançante sinônimo de determinados sentimentos. Na Argentina, o tango tornou-se sinônimo de paixão, melancolia e tristeza. Conforme sentencia uma famosa expressão, o tango é um pensamento triste que se pode dançar. No entanto, ao contrário do que pensamos, o tango não nasceu triste e argentino, tá bom? Então, dentro desse contexto, nós falamos, né, sobre essa questão da dança, como ela se agrega aos nossos conhecimentos e que cada dança, cada movimento, cada sequência, cada influência que chega numa região, elas vão se adequando. Eu sempre gosto de colocar o exemplo, é quando chega um visitante na sua casa, né? Você tem os seus costumes, ele traz os costumes da casa dele. Então, você pode, alguns desses costumes, você pode falar, nossa, é interessante, agora, a partir de agora eu vou começar a praticar. Então, você foi influenciada pelo visitante que chegou na tua casa. Assim é a cultura, assim é o folclore. Eles vão se agregando, vão se adequando àquela realidade. Então, quando nós falamos sobre o dia da consciência negra, que foi Zumbi dos Palmares, quando ele luta, né, contra a escravatura, que ele luta para defender, ele traz também a questão da influência de todo o conhecimento que eles tinham lá na África. Eles trazem para o Brasil. E uma dessas foi o quê? A capoeira, que até hoje é utilizada no Brasil. O samba, que traz a cara do Brasil, é conhecido mundialmente, o Brasil é conhecido pelo samba, não é verdade? Então, outras culturas também vão sendo influenciadas. Quando você pega, de repente, o mundo tão contemporâneo, o planeta está tão desgastado, né? A questão do consumismo, da industrialização, usando os recursos fósseis, que é o petróleo. De repente surge no Brasil, surge no mundo, aí um movimento chamado de land art, que não precisa desgastar nada. Não precisa, vamos utilizar o que a natureza está descartando. E aí cria-se todo um visual utilizando os recursos que é denominado de land art, que é uma arte pura, não é verdade? Então, eu assim, falando sobre a questão das artes, essas influências, a dança traz também todo esse contexto, nós vimos as regiões, as suas características, não é verdade? Trazendo toda essa concepção de dança enquanto expressão, falando um pouquinho através do corpo, certo? Os suportes que são utilizados. Quando nós falamos de suporte, nós falamos aonde a arte vai ser expressa. Pode ser o suporte, pode ser o corpo, pode ser uma parede natural, como o homem da pré-história fazia, pode ser uma parede de concreto já feita pelo homem, modificada pelo homem. Então, tudo isso são recursos que a arte nos permite expressar os nossos sentimentos, expressar a nossa ideia. Você pode expressar através da fala, através da pintura, através da dança. E eu sempre digo que a arte
é tão importante porque ela consegue, em uma única imagem, ela vai despertar sentimentos diferentes em diversas pessoas. Várias pessoas olham para a mesma imagem e todas vão sentir emoções diferentes. É como se você escuta uma música. Às vezes uma música te causa alegria, para outra pessoa vai ter uma lembrança triste. Então a arte ele tem esse poder. Não é como a matemática tem o seu valor, mas 2 mais 2 sempre vai ser 4. Entendeu? É algo exata, né? Então não tem como mudar. E a arte não, ela traz essa subjetividade dos sentimentos, ela desperta esses sentimentos, ok? Então, nós finalizamos aqui esse momento, né, da nossa aula, certo? E agora vamos dar continuidade a um outro momento.